Senhoras e senhores, 4 de junho de 2024, 21h09. Meu muito boa noite. Vamos iniciar mais um raio-x para registro de evidência. Evidência esta que, obviamente, será objeto de encaminhamento ao Ministério Público e a quem interessar possa. Por isso que temos o cuidado de registrar o nosso pensamento e aquilo que fizemos e faremos para garantir a correta aplicação das legislações pertinentes àquilo que compete não só à construção de projetos de lei de abertura de crédito por parte do Poder Executivo, quanto ao cumprimento e à respeitabilidade da tramitação do processo legislativo das proposições. Toda essa celeuma, como os senhores já têm o conhecimento, é objeto de vou buscar um adjetivo, uma pérola, né? Mais uma pérola originária da construção equivocada, uma verdadeira afronta, novamente, por parte do Poder Executivo, quando resolve encaminhar um projeto de lei para abertura de crédito ao Poder Legislativo. E a partir daí houve uma sequência de equívocos e de afronta e descumprimento, seja do regimento interno, da legislação federal que regulamenta as questões do orçamento, o próprio orçamento, e isso depõe não só quando não, isso depõe não apenas ao Poder Executivo, mas depõe também contra a imagem do Poder Legislativo, e eu vou tentar explicar aos senhores porquê desse entendimento. Eu vou fazer a leitura da manifestação que encaminhei no sábado último. Preparei no sábado e tão logo terminei a confecção e o levantamento das ações, encaminhei o documento à promotoria. Ato contínuo também encaminhei à Câmara. Professora Maria Vanderlisa, muito boa noite, uma honra, fique à vontade, a casa é nossa. E encaminhei também ao Poder Legislativo e estou aguardando a confirmação por parte da Câmara Municipal de Marituba do recebimento desta manifestação. Quero registrar aos senhores que hoje, às 8h53, recebi a comunicação do recebimento por parte do Ministério Público do Estado do Pará, especificamente da terceira promotoria de Marituba, que recepcionou o documento e vai fazer a análise pertinente para ver se há ou não há interesse do Ministério Público, quando eu digo interesse, dentro das competências, né? Mas vou fazer a leitura para os senhores e conduzir o entendimento para chegar à definição da minha interpretação, que é denominada a perda da soberania da Câmara Municipal de Marituba. E trago como subitem quando interferências externas e a inobservância do regimento interno denotam a falta de compromisso com o interesse público. E vou fundamentar e defender essa situação. Tudo isso, entendo eu, seus efeitos do crédito especial de R$ 1.389.700,56 da CODIM. E, obviamente, que isso está público e vai ficar
para aqueles que necessitem ou necessitam, né, de fazer as devidas verificações, e estamos abertos e postos à disposição para tentar também regularizar, assim como fizemos com a ajuda do Ministério Público de Marituba, diga-se de passagem, né, é importante registrar o papel fundamental do Ministério Público quando da busca pela regularização do domicílio bancário do Fundeb, né? Agradeço piamente ao papel da promotoria, né? Em que pese registro a tristeza, né? E a vergonha pela falta de compromisso do Poder Legislativo em atuar na questão do Fundeb. Quero também, antes de fazer a leitura do documento, vou abrir para que possamos iniciar as tratativas. Quero registrar aos profissionais do magistério que nós, no domingo último, nós terminamos de reprocessar todas as operações bancárias e os domicílios bancários do Fundeb. Por que reprocessar? Porque nós encaminhamos não apenas ao Ministério Público aqui, mas em Brasília, alguns órgãos pertinentes que atuam com pertinência na matéria do Fundeb, algumas trilhas de auditoria que fizemos. E não fizemos apenas no município de Marituba, mas buscamos, com a ajuda do software que desenvolvemos e com a inteligência artificial incluída nele, nós identificamos algumas pérolas, né, irregularidades que vão não apenas na discrepância quando da utilização dos recursos do Fundeb 70/30, né? Que o nosso objetivo é buscar a clareza e a exatidão da aplicabilidade dos recursos dos 70 e 30, para que, não havendo aplicabilidade, sabemos que não houve aplicabilidade dos 70 para os profissionais do magistério, que seja declarado, né, essa sobra, né, e para onde foi esse dinheiro. Nós sabemos, né? Nós sabemos e estamos com as tratativas referentes a isso, e isso chegou ao Tribunal de Contas da União, chegou ao Ministério Público Federal, à Procuradoria, à PGR. E muito nos alegrou, melhor dizendo, o posicionamento que o Tribunal de Contas da União tomou, né, quando viabilizou um grupo especial, inclusive fazendo parte equipes da Fundação Getúlio Vargas, para fazer uma análise, uma auditoria com o sistema próprio deles, que é o Synapse, e lá houve uma análise muito específica que culminou com o nosso entendimento. Nós, desde 2021, estamos informando aos senhores que o domicílio bancário do Fundeb é irregular, porque o CNPJ não está em conformidade com a sua finalidade. Além disso, nós informamos também que operações bancárias no Fundeb não estão em conformidade com a legislação. Também identificamos operações em CPFs que merecem atenção, né? E eu vou fazer uso do que o TCU declara, e também estamos processando esses CPFs. Recebimentos pelo Fundeb com CPFs registrados em óbito, né? Em outras palavras, morto, recebendo Fundeb, pelo Fundeb. Isso é só alguma das situações. Essa análise, esse estudo do TCU
entra em conformidade com os nossos relatórios. Só que o TCU avançou no entendimento do que seja o domicílio irregular do Fundeb. O nosso critério, o meu critério que eu coloquei no software foi: o Fundeb é um fundo, ponto, né? E ele não pode estar vinculado, a conta bancária do Fundeb não pode estar vinculado a um CNPJ, a um titular que não seja do próprio fundo, para evitar o deslocamento de recursos, a saída de recursos estranhos para contas estranhas, como o caso de Marituba, transferências bancárias para contas do município de Marituba, e isso, por mais que alguns entendam ser uma regularidade, eu possa dar uma explicação, qualquer explicação que se dê, ela não se conforma com a legislação. Bom, o entendimento do TCU, para finalizar o Fundeb e entrarmos aqui na questão da perda da soberania da Câmara, e mais especificamente na abertura de crédito inconstitucional, produzida pelo Poder Legislativo e aprovada de forma também totalmente irregular, na minha interpretação, pelo Poder Legislativo, antes de chegar nessa seara, fechando o Fundeb, o TCU expandiu o entendimento do que vem a ser um domicílio bancário irregular, né? O nosso entendimento é olhando para o CNAE, né? 103 e 102. 102 órgão Fundeb do Estado e 103 Fundeb titular dos municípios. O TCU, ele considera não só este que nós consideramos, mas ele expandiu, ele traz a necessidade específica de que a atividade econômica instada no CNPJ junto à Receita, ela tem que ter um código, tem que ser esse código. Além disso, o próprio CNAE. Além disso, tem que ser matriz. Então você tem, para identificar que um domicílio bancário do Fundeb esteja regular, o CNPJ tem que ser do tipo matriz, a atividade econômica tem que ser um código específico e o CNAE tem que ser 102, 103. Então, com base nessa nova portaria publicada pelo Tribunal de Contas da União, ele comunica essas informações para todos os tribunais de contas do Estado, solicita que essas informações sejam encaminhadas, inclusive, para todos os órgãos que militam com a educação e fazem o controle. E a partir desta linha, nós tivemos que alterar, nós tivemos que reformular, nós tivemos que readaptar o software para reprocessar todas as operações bancárias provenientes das informações do Fundeb. E isso levou um tempo e nós terminamos de processar esses mais de 10 milhões em 2021, 13 milhões em 2022 e 10 milhões em 2023, operações bancárias. E o sistema, a partir daí, passou, identificou e separou e chegamos a números muito expressivos. Podemos dizer hoje com muita tranquilidade que não há, a nível de governo do Estado, a nível de Fundeb do Estado, a nível de Fundeb do Estado, não há uma unidade do Estado que regulamente o Fundeb que esteja regular. As 27 unidades da Federação, as 27 unidades da Federação que utilizam-se do Fundeb, estão irregulares. Além do que, os mais de 5.600 e poucos municípios, todos eles estão irregulares. Tá? Isso é para registrar os senhores. Essas informações elas serão encaminhadas às autoridades competentes, não só às autoridades que regulamentam o Estado,
Não só as autoridades que regulamentam o Estado, mas como as autoridades que também regulamentam o Fundeb a nível de município. Tudo bem? Dito isto, vamos entrar agora naquilo que nos interessa hoje. Hoje nós vamos demonstrar o nosso entendimento com relação à perda da soberania por parte da Câmara Municipal. Para isso, eu preciso fazer a seguinte leitura aos senhores. Nós encaminhamos tudo bem. Tá, já retirou, né? Perfeito. Tá, vamos lá. Nós encaminhamos no dia 1º de junho de 2024, no sábado, o seguinte requerimento ao Ministério Público do Estado do Pará e encaminhamos ao presidente da Câmara Municipal através do e-mail secretariageral@câmaramarituba.pa.gov.br. Este requerimento, ele tem o subtítulo CODIM, abertura de crédito especial, regimento interno e irregularidades. Aí nós fazemos a identificação do Código Marituba, Ministério Público do Pará, Câmara Municipal, página 1 de 5. Tem um QR Code que leva a página da Câmara, né, para que viabilizem nessa página da Câmara especificamente o processo de tramitação, para que possam fazer as evidências pertinentes. Dentro desta, deixa eu aumentar aqui, para facilitar a minha leitura. Acho que fica viável aí para vocês. Pronto. Isso, para mim fica bom. Muito bem. A ementa deste requerimento, encaminhado no dia 1º de junho de 2024, trata-se do acesso à ata do dia 10 de maio de 2024. Cópia do parecer aprovado, a lista de presença e votação da proposição referente ao PL 448 de 2024, de autoria do Poder Executivo, bem como esclarecimentos quanto à integridade da chave MD5 e sua autenticidade. Os destinatários, obviamente, o excelentíssimo senhor Admilson Mendes Amaral Júnior, que é o presidente da Câmara Municipal, e a doutora Érica Almeida de Souza, excelentíssima senhora, muito digníssima promotora de justiça da terceira PJ. No corpo, eu digo o seguinte: nesta, honrado em cumprimentá-lo, eu, Guilherme Gomes da Silva Júnior, brasileiro, casado, programador, domiciliado à rua tal, Decoville, e-mail, telefone, sirvo-me do presente, fundamentado nas orientações regimentares do artigo 60, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara, nos termos do artigo 4º da Lei Orgânica do Município de Marituba e consubstanciado, no artigo 17, parágrafo 4º do mesmo diploma, para encaminhar requerimento de acesso. Eu estou solicitando um requerimento de acesso à ata da respectiva sessão do dia 10 de maio de 2024. Além disso, cópia do parecer aprovado, a lista de presença e votação que resultou na aprovação do parecer em destaque, bem como esclarecimento sobre a integridade da chave MD5 e sua autenticidade, pelos fatos e fundamentos demonstrados a seguir. Aonde eu quero chegar com isso? Há um registro no processo de tramitação do PL que apareceu. Este registro de tramitação data dia 10 de maio de 2024. Não constava
esse dia no processo de aprovação. Por quê? Porque ele começa no dia 9, e já começa em regular, e encerra no dia 9. A tramitação no Poder Legislativo. Depois é encaminhado à sanção do prefeito. Passa-se algum tempo, para minha surpresa, entra uma tramitação no dia 10. E comentou essa tramitação no dia 10, e observem, dia 10 é uma sexta-feira. Toda aquela celeuma, a sessão ocorreu no dia 9 de maio. Tá? Nós temos o recebimento no dia 8 de maio, e pelas informações que temos, chegou à noite na Câmara essa mensagem com o projeto de lei do Executivo, e deveria ter passado por um procedimento regimental, e não passou. Tá? Não estava sequer no átrio da Câmara, né? E ele foi, através de interferências externas, colocado em pauta, sem passar pelo período de 24 horas para que pudesse sofrer as apreciações necessárias. Então, como houve esse lançamento desse movimento no processo de tramitação para o dia 10, eu estou solicitando ao Poder Legislativo que me forneça a ata da respectiva sessão do dia 10, cópia do parecer aprovado, porque consta no dia 10 parecer aprovado, e a lista de presença de quem votou, nada mais justo. Né? Se aprovar o parecer é porque alguém aprovou, e se alguém aprovou é porque se alguém estava lá, e se alguém estava lá, tem que constar na lista de presença. Lista de presença e votação que resultou na aprovação do parecer em destaque. Para dar fundamentação a esse meu requerimento, que está na promotoria e, acredito eu, deva estar nas contas de e-mail da Câmara Municipal, eu parto da cronologia da proposição. Eu busco, ou pelo menos tento, né, informar que, dentro de um período cronológico, algumas coisas ocorreram no que tange a apreciação da proposição de abertura de crédito especial por parte do Poder Executivo. Para isso, eu inicio da seguinte forma. Em 10 de maio de 2024, em 10 de maio, lembrem, 8 de maio à noite chega na Câmara, 9 de maio acontece o processo de colocação para a votação, né? Vota, encerra tudo ali no dia 9 de maio. Encaminha-se para o Executivo, e nesse momento não há nada sobre o dia 10. Bom, em 10 de maio de 2024, às 3h06 da manhã, né, que eu fico na madrugada trabalhando em cima do software raio-x, das questões do Fundeb, etc., fazendo as identificações das irregularidades, separando e gerando as evidências para encaminhar. E no dia 10 de maio de 2024, às 3h06, eu, por curiosidade, fui verificar a tramitação desse PL para ver se tinha havido alguma alteração, alguma anomalia, né? Então, em 10 de maio de 2024, às 3h06, constava nos registros da Câmara Municipal os procedimentos para a tramitação da proposição do PL 448/2024, com a seguinte ordem cronológica. Em 8 de maio, eu acesso no dia 10 às 3 da manhã e vejo que no dia 8 de maio, cadastro no sistema e anexação do projeto de lei de crédito especial, no dia 8. No dia 9 de maio, tá, chega a 8 horas da noite, pelas informações que tenho, no dia 9 de maio de 2024, protocolado o PL, apreciação em plenário, encaminhado à Constituição e Justiça, à Comissão de Constituição e Justiça, apreciação em plenário, encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento e Finanças,
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e parecer da Comissão de Finanças. Esse é o que eu encontro na tramitação da proposição do PL no dia 8 e 9. E, obviamente, trago o QR Code para que os senhores possam fazer as devidas verificações. Isso no dia 10. 4 dias após, em 14 de maio de 2024, às 6h05 da tarde, às 18h05, para alguns, constava nos registros da Câmara, fui novamente lá para fazer as devidas verificações e acompanhamentos, e no dia 14 de maio de 2024, às 6h54 da tarde, PM, constava nos registros da Câmara Municipal os procedimentos para a tramitação da proposição do PL 448/2024 com a seguinte ordem cronológica. Então, no dia 14, eu tenho o 8 de maio, eu tenho o 9 de maio, o 8 de maio o cadastro, no 9 de maio eu tenho o protocolado, a apreciação em plenária encaminhada à CCJ, a apreciação em plenária encaminhada a Finanças, parecer da Constituição e Justiça, parecer da Comissão de Finanças, a apreciação em plenária, parecer aprovado por unanimidade, aprovado em primeira votação por unanimidade, apreciação em plenária e aprovado em segunda votação por unanimidade. Dia 9 de maio. No dia 13 de maio, foi encaminhado para a sanção do Executivo via ofício 031 de 2024 e no dia 14 de maio a mensagem para o Executivo Municipal em 14 de maio de 2024. Então, no dia 14 de maio, eu tenho esse procedimento cronológico. 8, 9, e no dia 13 foi encerrado, foi votado por unanimidade, segunda votação, tudo no dia 9. No dia 14 foi encaminhado para a sanção ou veto do Poder Executivo. Tudo bem? Através do ofício 031 de 2024. Tudo bem. Então, veja, passamos pelo dia 10, 4 dias depois fizemos uma visitação e no dia 1º de junho, há 3 dias, à 00h20, trabalhando no Fundeb, fazendo as verificações de praxe, observamos, aí fomos dar uma olhada lá no procedimento de tramitação e encontramos o seguinte. Em 1º de junho de 2024, à 00h20, consta no registro da Câmara Municipal os procedimentos para a proposição cuja tramitação for objeto de inserção extemporânea, interpretação minha, com a seguinte ordem. Aí eu demonstro. Ao revisitar a tramitação na Câmara deste PL, eu encontro 8 de maio, cadastro no sistema e anexação do projeto de lei de crédito especial. Perfeito. No dia 9 de maio, protocolado, apreciação em plenário, todo aquele procedimento aprovado em primeira votação, apreciação em plenário, aprovado em segunda votação, por unanimidade, todo esse processo. Só que há um outro lançamento que não constavam nos anteriores, que é o lançamento do dia 10 de maio. E simplesmente diz, parecer aprovado. E aí segue, 13 de maio encaminha para a sanção do Executivo, 14 de maio mensagem para o Executivo Municipal e no dia 27 de maio foi transformado em lei e publicado. Bom, no dia 10 de maio é um procedimento que não havia. Como eu já tinha explanado através das redes sociais
sobre este assunto e o regimento interno pede, necessita, requer que proposições dessa monta ela passe por um rito. Chegou na secretaria, protocola, encaminha-se à presidência, a presidência distribui para a comissão, para se faça, emita-se os pareceres pertinentes, devolve-se à Câmara, caso não haja a necessidade de encaminhar, ou, melhor dizendo, parecer, encaminhe à presidência, conforme o parecer, se houver necessidade de devolver o PL, a proposição, ao Poder Executivo para fazer alguns ajustes, e era isso que eu esperava que acontecesse, considerando o teor da proposição, do projeto de lei. Isso requer pelo menos, no mínimo, 24 horas para que isso ocorra. Lembrando que a Comissão de Constituição e Justiça ela tem, por força de regimento, 15 dias para exarar um parecer. Certo? Então você tem que ter tempo para analisar com precisão, sem interferências, porque é o parecer que vai fundamentar os demais vereadores no plenário para votação. É o parecer da Comissão de Constituição e Justiça que vai avaliar não só a técnica legislativa por parte da Secretaria, aplicada ao texto, mas a Comissão de Constituição e Justiça fazer a análise jurídica, se há alguma irregularidade, se há algum vício que precisa ser sanado e assim sucessivamente. Então isso tem um tempo, um prazo. E me causou espécie ao aparecer, aonde não tinha, a cronologia do 10 de maio de 2024 com a seguinte descrição: parecer aprovado. Então, eu tenho algumas interpretações que eu só posso declinar sobre elas após a manifestação do requerimento que encaminhei à Câmara. Né? Precisamos ser responsáveis. Né? Eu tenho algumas interpretações para esse 10 de maio de 2024, mas não posso fazê-lo ainda sem que haja uma resposta a este requerimento por parte do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Marituba. Ela deve responder por força de todos os argumentos instados na inicial. No entanto, ao fazer essa cronologia para que os senhores e a Câmara e o Ministério Público compreenda o processo que ocorreu, aí eu acresço das alterações realizadas nos pareceres da CCJ e da Comissão de Constituição e Justiça, Redação e Bem-Estar Social. E também da Comissão de Orçamento e Finanças, Infraestrutura Urbana e Rural. Do que trata essa parte? É que, relembrando aos senhores, que no dia 9, por força de uma interferência externa na sessão da Câmara Municipal, houve a suspensão da mesma para que pudesse adentrar na ordem do dia esta matéria, esta proposição.
né? É salutar que os senhores compreendam que há disposição expressa no artigo 79 do Regimento Interno da Câmara que impede esse tipo de comportamento. O artigo 79 do Regimento Interno da Câmara diz que o expediente destina-se, e aí os expedientes são aqueles das sessões ordinárias e da extraordinária. Então, do expediente, vejam, se voltarmos na linha do tempo, nós vamos observar que a sessão ordinária do dia 9 de maio já estava em curso, antes da interferência externa. Já estava em curso. O expediente destina-se à leitura da ata, inciso 1º, inciso 2º, a leitura do resumo do expediente recebido pela mesa, a leitura do resumo da proposição encaminhada à mesa, a inscrição e pronunciamento iniciais de liderança partidários ou blocos parlamentares dos oradores. Isso é o que consta no artigo 79 do Regimento Interno e o seu parágrafo 1º assim declara: após o horário regimental de início da sessão, nenhuma matéria poderá ser apresentada para ser apreciada na sessão deste dia, ressalvada as exceções previstas neste regimento. E não há para esta abertura de crédito especial da forma com que foi feita. Não poderia, após iniciado a sessão, acrescentar este PL. E por que, senhoras e senhores? Projetos de lei de abertura de crédito, sejam eles especiais, suplementares e extraordinários, eles terão impacto no orçamento. A responsabilidade é maior. A necessidade dos componentes da Câmara de estudar, de analisar, principalmente a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças, Orçamento e Finanças, é fundamental para que não haja equívocos. Então precisa-se de tempo. Você não pode simplesmente pegar um projeto de lei dessa monta, porque fulano disse que já foi dado o parecer, está ok. Né? Que Câmara é essa que se fundamenta em situações verbais? Não funciona assim. A representatividade do povo, principalmente no que tange ao orçamento, além da abertura de créditos ao orçamento, ela é de uma responsabilidade enorme. É muito grande a responsabilidade. Então, no dia 9, foi exarado 2 pareceres que eu já disse em momentos anteriores a vocês, que é de uma vergonha. Pífio. Depõe contra a Câmara um parecer de 2 linhas. Né? Mas, pela urgência e pela fragilidade do que ocorreu, porque creio eu que o Comissão de Constituição e Justiça e Redação de Leis, presidente vereador Maneuzinho Rocha, o vice-presidente vereador Raimundo Carneiro e o relator Pastor Rodivaldo. Creio eu que o relator vereador Pastor Rodivaldo não teve tempo de apreciar a matéria. Claro, a matéria não estava nem no átrio da Câmara.
E se nós observarmos a sessão do dia 9, a própria servidora diz que tem que limpar o cache para poder acrescer. Estar lá. A interferência externa ocorre solicitando que acresça e o excelentíssimo senhor presidente da Câmara não exerceu a soberania que lhe é constitucional. Não. Eu não posso acrescer na ordem do dia porque a sessão já iniciou. Artigo 79, parágrafo 1º. Após encaminhada a minha mesa, eu vou distribuir para a sessão, para a comissão permanente, desculpa, para a comissão pertinente, perdão. E após o parecer, aí eu decido se coloco ou não na próxima sessão. Nesta, impossível. Mas, enfim, neste dia 9, considerando todas essas situações, houve o parecer, porque tem que ter o parecer para que haja votação em plenário. Então, a Comissão de Constituição e Justiça, Redação e Bem-Estar Social exarou para este parecer, no dia 9, o seguinte texto. A Comissão de abre aspas. A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, conclui pela inexistência de impedimento de natureza jurídica. Sendo assim, o parecer é pela constitucionalidade. Então, nos termos do parecer do vereador Pastor Rodivaldo, relator, após a sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça, formada pelo presidente vereador Manuelzinho Rocha, pelo vice-presidente vereador Raimundo Carneiro e pelo relator Pastor Rodivaldo, concluíram que inexiste impedimento de natureza jurídica. Bom, nós estamos falando de um projeto de lei que solicita a autorização do Poder Legislativo para a abertura de crédito especial. Tá? Este projeto de lei, ele está irregular desde a origem. Desde a origem, desde da mensagem do PL, ele está inconstitucional. O orçamento e aberturas de crédito, eles possuem um tratamento especial pela responsabilidade do tema. O orçamento do município, veja, não é orçamento da prefeitura. O orçamento é do município, é do povo de Marituba, não é o orçamento da prefeitura. Né? Esse negócio de fica o poder executivo autorizado, isso aí é um erro clássico. É um erro clássico. Não fica o poder executivo autorizado a abrir crédito. O poder executivo não abre crédito. Não abre crédito. O poder executivo não abre crédito. Quem abre crédito é o poder legislativo. Quem abre crédito é o poder legislativo. A Câmara. Ok? Muito bem. Só confirmar. Voltou a conexão? Tá. Porque os meninos estão trabalhando, né? Aí cortaram a conexão, mas isso aí faz parte do métier e nós já estamos orientados nesse sentido. Bom, retornando.
texto de um projeto de lei que versa sobre abertura de crédito, seja ela especial, suplementar, extraordinário, não pode conter situações outras que não seja a abertura de crédito. Quando eu dou um comando no texto do PL para crescer no LOA, no PPA e na LDO, eu estou alterando a lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual. Ou não? Ao incluir, sabe lá Deus o que, no PPA, no LOA e no LDO, eu estou fazendo uma inclusão de algo dentro da lei orçamentária, do LOA, da lei de diretrizes orçamentárias LDO e do PPA. E lembro aos senhores que a alteração de LDO, PPA e LOA tem critérios específicos que não cabe no projeto de lei de abertura de crédito, seja ele especial, seja ele suplementar. Há necessidade de se incluir qualquer coisa, inclusive isto, no LOA, na LDO e no PPA, há que se ter uma legislação apartada, uma nova lei. Você utiliza uma lei para alterar a lei, mas você não pode versar na lei que vai abrir crédito situações outras que não seja específica da abertura de crédito. Além do mais, no processo de confecção deste projeto de lei, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente de R$ 1.389.700,56, tornando a Companhia de Desenvolvimento Industrial de Marituba Codi uma unidade gestora. Então, este projeto de lei, que fora transformado em lei, ele, pede autorização à Câmara para abertura de crédito especial. Anotem, este PL pede a abertura à Câmara, a abertura de crédito adicional especial. Torna a Companhia de Desenvolvimento Industrial, CODIN, uma unidade gestora. E, ao final, no parágrafo único, inclui no PPA, na LDO e no LOA de 2024 a referida unidade. Então, eu tenho, além da abertura de crédito, eu tenho 3 inserções em leis distintas, além de tornar a unidade gestora, a CODIN, uma unidade gestora de recursos. Não pode esses verbos, esses comandos, figurar em uma lei de abertura de crédito, seja ele especial ou suplementar. Por quê? Porque na legislação federal, salvo engano, a 4.320, é específico somente tratar da abertura de crédito. Tudo bem? Com base nisto, a Comissão de Constituição e Justiça, em 9 de maio, estabeleceu um parecer, cujo arquivo em PDF é o identificado pelo 033069. Ato contínuo. Contrariando o princípio básico da física,
da impenetrabilidade da matéria, no mesmo dia e hora, no dia 9 de maio de 2024, às 13h51, inseriu-se nos registros da Câmara Municipal publicação do arquivo 033069, espaço, parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação de Leis, CCJ, projeto de lei do Executivo 448/2024, Executivo Municipal PDF, contendo parecer da CCJ com o seguinte teor. Vou traduzir aos senhores. No dia 9 de maio, já havia nos registros, o arquivo em PDF 033069, com aquele pífio parecer de duas linhas, aonde concluiu-se pela inexistência de impedimento de natureza jurídica. No mesmo dia, obviamente que isso não ocorreu, veja, olha o cuidado que eu estou tendo, penso eu. No dia 9, que eu estou acompanhando essa tramitação, não havia esses arquivos. Esse segundo. Posso eu estar equivocado? Posso. Vou partir dessa linha, tá? Mas, por incrível que possa ser, no mesmo dia e hora, e minuto, e segundo, 9 de maio, 13 horas, 51 minutos e 1 segundo, nesse mesmo timeline, foi feito o upload dos dois arquivos. É o que consta. É o que consta. Às 13h51 e 1 do dia 9 de maio, subiu o parecer da CCJ de arquivo 033069. No mesmo dia, hora, minuto, segundo, subiu também um outro parecer, também da CCJ. Esse parecer é um pouco mais robusto, né? Em termos de texto, né? As comissões permanentes de Finanças, Economia, Fiscalização Financeira e Orçamento de Constituição e Justiça e Redação de Leis, de Educação, Saúde, Assistência Social e Transporte, Comunicação, Obras Públicas e Terras, de forma compartilhada, manifestaram parecer pela aprovação do projeto de lei 448/2024, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito. Veja, o Poder Executivo não abre crédito. Quem abre crédito é a Câmara. Poder Executivo não abre crédito. Poder Executivo não tem competência para abrir crédito. Ele tem competência para pedir. Ele pede para abrir crédito. Quem abre é o Poder Legislativo. É o povo que abre, porque o orçamento não é do chefe do Executivo, o orçamento é do povo. Quem representa o povo nessa bagunça? A Câmara, são vocês. Poder Executivo não abre crédito. Ele pede para vocês abrirem, vocês vão lá e abrem e autoriza ele por decreto a fazer as distribuições, remanejamentos e assim sucessivamente. E quando o Poder Executivo pede aos senhores para abrir crédito, ele tem que ser muito específico. Na hora que ele for pedir à Câmara para abrir crédito, ele vai ter que dizer, olha, peço autorização dos senhores para abrir crédito suplementar. Opa! Quando o Poder Executivo diz, Câmara, estou pedindo autorização aos senhores para abrir crédito suplementar, os senhores já sabem, não precisa fazer nenhum movimento estranho para entender que já há no orçamento previsão orçamentária para tal. O que faltou foi ao longo do período, perceber que houve mais recursos para este orçamento que não foi previsto. E aí eu tenho que suplementar, seja por excesso de arrecadação, remanejamento de dotação, tá?
manifestam parecer pela aprovação do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. E aí, quando se pede, o Executivo pede autorização ao Poder Legislativo para abrir crédito especial, os vereadores, mais especificamente a Comissão de Constituição e Justiça, e aí eu diria nem tanto, né? Porque isso não deveria nem ter chegado à Câmara, porque passaria, em tese, pelo crivo da Procuradoria do município de Marituba. A Procuradoria do município de Marituba deveria, ao ler o texto, dizer: opa, nem mande para a Câmara, vamos refazer isso aqui. Por quê? Porque crédito especial você só pede quando você deixa de prever no orçamento essa dotação. E não é o caso da Codim, porque ela está lá no LOA. E se ela está lá no LOA, não cabe crédito, abertura de crédito especial. Deveria ser a abertura de crédito suplementar. O que não altera a condição irregular do texto. Então fizeram isso e subiram com a chave MD5. A chave MD5 são maneiras que a tecnologia possui de... Eu vou traduzir, simplificar uma chave MD5. Você pega um arquivo, um texto, pega lá o bloco de notas e aí tu escreve aí 10 linhas. Ele compacta essas 10 linhas em informações específicas e traduz isso em uma chave criptografada. Essa chave criptografada, ela vai te dar um código. Aí você manda o arquivo. Se você quer saber se a autenticidade desse arquivo é válida, você joga a chave, ele faz o reverso e extrai. Aí ele compara e diz, é o mesmo arquivo. Então, a chave MD5, elas são variáveis, em que pese subiram no mesmo dia e hora, com a mesma finalidade. Óbvio que são dois arquivos diferentes, né? Então, vamos lá. Muito bem. Nós temos, no dia 9 de maio, 2 arquivos, feito o upload no mesmo dia e hora, no mesmo dia, hora, minuto e segundo. Tá? 2 pareceres, um de 2 linhas e um pouco mais vasto em termos de texto. Independente disto, também no dia 9 foi exarado o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, também um parecer de 2 linhas, que diz o seguinte, abre aspas, o parecer da comissão é pela viabilidade técnica do projeto em voga. Olha que bonito. Ao plenário para suas considerações. Pronto. Bom, depois que a gente acho que a gente reclamou dessa pobreza de espírito textual, aí vem um outro arquivo, 033-070, parecer da comissão, tal, também feito o upload no mesmo dia e hora. Lembrando, chaves MD5 diferentes, portanto, 2 arquivos distintos, em que parece ter subido no mesmo dia e hora, segundo e segundo. A Comissão Permanente de Finanças, Economia, Fiscalização Financeira e Orçamento de Constituição e Justiça, Redação de Leis, Educação, autoriza o Poder Executivo, tornando a Companhia de Desenvolvimento de Marituba uma unidade gestora de recursos. É o mesmo. Para ser compartilhado. Passa a questão de ser o mesmo, o de lá e o de cá. Um é pela análise jurídica, o outro é pela viabilidade técnica do Orçamento e Finanças. A Comissão de Orçamento e Finanças tinha que pegar o LOA e olhar para ver se há previsão lá. Se há, devolve porque isso aqui versa sobre crédito suplementar. Versa sobre crédito
especial quando deveria se suplementar, porque está aqui no orçamento. Devolve para o Poder Executivo para que haja a reconstrução do PL. Mas interferências externas, penso eu, e a pressa culminou nessa pérola, que vai custar caro. Não para mim, mas vai custar caro. Porque resta demonstrado a falta de responsabilidade por parte do Poder Executivo na construção de abertura de crédito e demonstra a perda da soberania do Poder Legislativo quando deixa de exercer as suas funções para proteger o orçamento do município de Marituba. Além do mais, empobrece a credibilidade do povo de Marituba para com os seus representantes. Por quê? Porque deixa no ar algumas indagações. Quem pode interferir nas sessões ordinárias da Câmara para que se coloque matérias em desconformidade com o regimento interno? Até que ponto o presidente da Câmara tem poder de presidente? Até que ponto o vereador, presidente da Câmara Municipal, pode exercer de fato as suas competências? Como é que eu posso chegar ao presidente da Câmara Municipal de Marituba e dizer, indagar o que houve? Por que essa matéria foi posta na ordem do dia e por que não atentaram sobre esses detalhes? Qual a pressa? O que está por trás desta aprovação que deixou passar esta aberração? O que ocorreu com os senhores? Faltou o quê? Eu preciso, óbvio que talvez a Câmara não responda. Talvez não responda para mim, como ela também já deixou de responder desde a época do presidente Alain Besteiro, alguns requerimentos. E veja, são requerimentos fundamentais, pertinentes, que poderiam resolver muitas situações, né? Compreende? Pode ser que a Câmara não responda a mim, né? Pode ser. Eu espero que responda. Mas o que houve na sexta-feira? Que parecer aprovado foi esse na sexta-feira, considerando que na quinta-feira a tramitação já tinha ocorrido? Se houve parecer aprovado na sexta-feira, deve ter registro. Essa documentação eu estou solicitando e vou ter acesso a elas. Preciso ter acesso a elas. E por que eu preciso? Porque eu tenho algumas linhas do que ocorreu e eu preciso separar qual delas eu vou seguir para fecharmos essa questão. Tá? Não havendo isso, resta configurado
que o povo de Marituba não pode contar com os seus vereadores quando o assunto é sério. Nós, povo de Marituba, não contamos quando o assunto é Fundeb. Especificamente naquelas irregularidades que os senhores já têm conhecimento. E agora, voltando para os vereadores, informe a secretária de Educação que o domicílio bancário do Fundeb está irregular de novo. Não entenderam? Vou repetir. Entre em contato com a secretária de Educação antes que o ofício geral, porque agora nós estamos encaminhando para as 27 unidades da federação, os governos, os Fundebs dos governos estaduais, o governo do Pará, todas as unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, estão com o domicílio bancário do Fundeb irregular. E os 5.600 e poucos também estão irregular. E informe a secretária de Educação que o Fundeb, o CNPJ do Fundeb, não aquele que nós, através do Ministério Público, graças a Deus o Ministério Público funciona no município de Marituba, né? Fico honrado de ter este Ministério Público atuando, porque atua e vai atuar mais ainda, e os outros, dos outros municípios também, porque todos eles irão receber para cada município, para cada unidade da federação, um documento que vocês vão ver, a produção e o envio nós vamos fazer uma live ele processando e enviando, tá? Para tornar público. Mas informe a secretária de Educação, né, que o CNPJ do fundo também está irregular. Providencia a troca. Troca não, providencia a regularização. De novo. Tá? Bom, é muito complicado quando aqueles que deveriam zelar e fiscalizar as leis e os atos do Poder Executivo falham. E falham de forma demasiada, reiterada. E vamos recorrer a quem? Marituba chega a um ponto que tudo tem que ser resolvido pelo Poder Judiciário. Porque o Poder Legislativo não faz as suas funções. Alguém já avisou para qualquer um dos 15 vereadores que há previsão na lei orgânica com relação à água? Para que quando vierem com migué de dizer, o problema da água, por exemplo, desde as 10 horas da manhã, na minha residência não tem água. Desde as 10 da manhã. Estamos com a torneira aberta aqui, nós não tivemos água. Né? Mas isso é um problema da Cozampa, né? Mas alguém avisou que na lei orgânica tem lá, dando autonomia. A Cozampa é do Estado. O município é outra coisa. Nós vamos tratar disso em outro tempo. Nós só estamos dizendo aqui que o poder legislativo do município de Marituba, a Câmara Municipal, perdeu a soberania. E por que eu digo isso? Por que eu afirmo isso? Não se interfere nos atos da Câmara da forma com que foi feito. E não se coloca os vereadores numa condição vexatória de passar o procedimento de aprovação de algo
que sequer eles têm conhecimento. E mais, nós precisamos chegar no conteúdo desses arquivos e o registro disso, que vai passar pelo requerimento solicitando as atas, para fecharmos um leque. Essa informação é necessária. Esse movimento do dia 10 de maio é fundamental que tenhamos documentações comprobatórias do que ocorreu no dia 10. Uma sexta-feira. Dia 9, quinta, sexta-feira. Então, se houve um parecer aprovado na sexta, é porque houve sessão na sexta-feira na Câmara. E precisamos dessa documentação para comprovar que houve. Está entendendo? A partir daí, havendo a comprovação de que houve realmente isto, nós vamos partir apenas para o texto do PL. Vamos tratar da inconstitucionalidade, vamos tratar daquilo que a CCJ não tratou, nós vamos mostrar aquilo que a CCJ não viu. Ok? Vamos informar que que o parágrafo 1º do PL, agora a lei aprovada, não pode, dentro no conteúdo de um projeto que versa sobre abertura de crédito, tratar sobre outra matéria, inclusive daquelas que alteram LDO, PPA e LOA. Não pode também, num PL que se pede abertura de autorização para a Câmara abrir crédito, veja, quem abre crédito é a Câmara, não é o Executivo. Não pode, dentro do texto, também tornar companhia A, B e C gestora de recursos, porque foge da matéria de abertura de crédito. Tá? Se isso permanecer, se o status quo se manter, Câmara para quê? Câmara para quê? Aí vai abrir precedente para eu, Guilherme, chegar em uma sessão em andamento e pedir para o presidente da Câmara fazer uma pequena verificação no regime jurídico, artigo 70, salvo engano. Não vou correr o risco de... Regime jurídico. Eu li tanto tratando de um assunto. Não, não é o artigo 70.